Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao Encontro Oficina de Aprendizagens. Meu nome é Ana Carolina, eu trabalho na Fundação Itaú Social. A Fundação Itaú Social, como vocês sabem, trabalha com a melhoria de políticas públicas para educação e avaliação de projetos sociais. Este é um evento que faz parte da rede de ex-alunos, que é uma iniciativa para alunos e ex-alunos do curso de avaliação econômica, que visa fortalecer a disseminação dos conceitos e práticas de avaliação. A gente está fazendo esse evento em um novo formato. Então, a gente tem a transmissão online pela internet e nós estamos simultaneamente em 3 cidades: Belo Horizonte, Curitiba e aqui em São Paulo. Aqui a gente está com o objetivo para estimular a troca de experiências. Então, a gente está, é possível ver a imagem de vocês aqui no estúdio e também a gente vai se comunicar via chat. Então, é um evento que precisa muito da interação de vocês para que a gente possa fazer um bate-papo bem interessante e tirar várias dúvidas aí sobre a avaliação, né? Então, vamos começar fazendo um giro com cada uma das praças para a gente dar uma olhada em como que estão as cidades. Primeiro, eu vou começar com Belo Horizonte. Então, vamos ver a imagem de Belo Horizonte na tela? Olá, Belo Horizonte, bom dia, sejam bem-vindos. A Marina de Belo Horizonte, da Fundação Itaú Social, está acompanhando a equipe aí em Belo Horizonte. E agora a gente vai dar uma olhadinha em Curitiba. Então, vamos ver como está Curitiba. Olá, Curitiba, bom dia, sejam bem-vindos. Aí em Curitiba, da Fundação Itaú Social, está o Marco Túlio e a Cristina. E por último, nós temos uma turma que não está aqui no estúdio, mas está aqui em São Paulo. Então, vamos dar uma olhada agora em São Paulo. Bom dia, São Paulo, sejam bem-vindos. Em São Paulo, a gente tem a presença da Paula e também da Karen, da equipe da Fundação Itaú Social. Então, por que a gente tem a presença dessas pessoas nas turmas? Para que a gente possa receber as informações de vocês. Então, vai ser um momento dinâmico, a gente vai ter exercícios e eles vão ajudar a essa informação que vocês estiverem trocando aí chegar aqui para nós no estúdio, né? Então, eles vão ser os nossos apoios para facilitar essa comunicação via chat. O encontro de hoje ele está previsto com as seguintes atividades, né? Na nossa agenda, a gente vai fazer um breve resgate dos conceitos e metodologias que vocês aprenderam no curso ou que ainda estão aprendendo, para quem ainda está fazendo, né, o curso. Nós teremos uma apresentação dos resultados de uma avaliação realizada na organização de uma ex-aluna e também exercícios em grupo para compartilharmos experiências e aprendizagens sobre avaliação. O nosso término está previsto para as 12h30. Para iniciar, eu gostaria de apresentar quem está comigo aqui no estúdio. Então, nós temos o Alan. O Alan, ele é professor do curso de avaliação econômica. Alguns, com certeza, já conhecem o Alan. E nós estamos aqui também com a minha xará, a Ana Carolina, que ela é ex-aluna do curso de avaliação. Obrigado pela participação. Passo a palavra agora para vocês se apresentarem. Olá, bom dia. Meu nome é Alan, sou professor da Universidade Federal de Ouro Preto e também presto serviços para a Fundação Itaú Social. Eu estou na Fundação desde 2010, fazendo vários trabalhos, lecionando cursos e além de projetos de avaliação, como alguns pontos que serão apresentados aqui. Bom dia, meu nome é Ana Carolina, eu sou do Encantar, uma organização social de Minas Gerais. Lá eu atuo como artista, educadora e também tenho me dedicado à gestão de projetos sociais há mais aí de 5 anos. Fiz o curso em Uberlândia em 2012. Você, Alan? Bom, existem... o curso da Fundação Itaú Social, ele foi ministrado em vários lugares do Brasil e as pessoas que estão em Belo Horizonte, Curitiba e São Paulo foram ex-alunos ou ainda são alunos desse curso. E aí eu acredito que todos têm interesse sobre avaliação, obviamente, e alguns de vocês já fizeram algumas avaliações ou ainda estão tentando fazer, estão aprendendo como que faz as avaliações. Eu queria propor inicialmente um exercício
um exercício em grupo. Eu gostaria que vocês dividissem em grupo de 3 ou 4 pessoas para a gente tentar relembrar, aliás, para vocês tentarem exporem as dificuldades que vocês tiveram e as experiências que vocês tiveram com algumas avaliações que vocês tentaram fazer. Vocês estão vendo na tela aí algumas perguntas e eu gostaria que vocês respondessem essas perguntas sucintamente durante... vocês vão ter um tempo de 15 minutos para fazer isso. Então, o que nós temos aqui? Quais avaliações que foram... que já foram realizadas? As avaliações são internas ou externas? Quem que faz a avaliação? Será que é a própria instituição? Ou será que vocês contratam pessoas para fazer as avaliações? As avaliações são realizadas no início do projeto ou somente no final? Ou vocês utilizam dados de antes ou após? Né? São utilizados outros dados? Vocês utilizam os dados da instituição de vocês? Ou apenas vocês coletam dados para utilizar? Para que serviriam as avaliações? Qual o objetivo delas? O que vocês queriam responder? E, por fim, quais são os limites encontrados, né? Os limites das próprias avaliações ou os limites de não fazer avaliação também. Vocês não precisam responder todas as perguntas ao mesmo tempo, tá? Pode ser uma resposta mais geral. E se por acaso aparecer alguma coisa que não estava aqui descrito no slide, fique à vontade para exprimirem. Vocês têm basicamente 15 minutos e aí o tutor que está aí com vocês enviarão as respostas aqui para o estúdio e conversaremos logo em seguida.
Olá, pessoal. Obrigado pela participação. Eu vi que Belo Horizonte, Curitiba e São Paulo enviaram algumas questões. Eu estou vendo aqui que, por exemplo, o André de São Paulo, São Paulo comentou que formou o grupo de controle em 2010 e outras pessoas tentaram implantar a cultura de avaliação, mas a própria avaliação ainda não evoluiu muito, né? O setor público, pelo que eu estou vendo também, tem dificuldade em recursos financeiros e eles fazem apenas avaliação de processos. A avaliação de processos é um tipo de avaliação, ainda não está descartada ainda, eu acho que é um início, né? E BH parece que ainda não fez avaliação ainda, mas por falta de dados e tentou implementar algum sistema, né? Eu acho que todas as pessoas que mandaram essa ideia das avaliações, etc., focaram assim, em alguns pontos importantes. Por exemplo, falta de dados, recursos financeiros, dificuldade em implantar a avaliação, e isso é normal, né? Eu acho que acho que comum às instituições essa dificuldade inicial. Implantar a cultura de avaliação não é uma coisa muito simples, e isso acho que vem ao longo do tempo. A dificuldade de dados também aparece recorrentemente em várias instituições. E essa dificuldade pode ser superada com a melhor organização do banco de dados das instituições. Ok? Foi comum entre as pessoas, entre as praças, né, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo, falar um pouco de dados, etc. Cabe ressaltar que esse é apenas um tipo de avaliação, né? Existem outros tipos, então nós temos a avaliação quantitativa e a avaliação qualitativa. Nós acreditamos aqui na Fundação Itaú Social que as duas avaliações devam ser complementares. Vocês vão ver aqui na apresentação que, ainda que sucintamente, a avaliação qualitativa, nós tentamos implementar um pouquinho de avaliação qualitativa fazendo algumas perguntas abertas. Qual que é o intuito disso? Tentar fornecer algum tipo de explicação ou resposta para os resultados quantitativos. Então, os resultados quantitativos vão te dar um número qualquer, mostrando o impacto ou retorno econômico, e a qualitativa ajuda a explicar o porquê daquele resultado. Ok? Bom, e aí a gente tem aqui a Ana para trazer como que foi essa experiência. Então, quais avaliações que você participou, Ana, e me contar um pouquinho, há complementaridade, não há? Como que foi isso? A gente tem estudado essa questão da avaliação, mais ou menos desde 2006, e realmente é difícil implementar essa cultura, acho que talvez porque é um assunto muito específico, né? Quem está lá na ponta, fazendo um projeto social, às vezes ele tem conhecimento da sua área de atuação, mas falta, às vezes, formação, informação e parâmetros para a gente trabalhar com essas questões de avaliação. E na minha organização a gente fez um caminho um pouco inverso do que o pessoal estava comentando aí nas praças, que foi começar pela qualitativa, na verdade. E aí a nossa dificuldade inicial era como transformar isso em números, né? Como transformar aspectos de comportamento, por exemplo, que é uma das questões que a gente trabalha, em respostas objetivas. Então, a gente tem alguns avanços, né? Por exemplo, a gente já consegue hoje mensurar a ampliação do repertório cultural dos participantes, que é uma das diretrizes do nosso trabalho, que trabalha com cultura e educação. A gente já consegue comentar, né, o que de aprendizagem daquele trabalho o aluno adquiriu. Então, por exemplo, se eu tenho um trabalho de música, né, quais foram os aspectos que ele aprendeu com as oficinas que a gente trabalha, mas ainda temos alguns desafios, né, que é a questão, por exemplo, das comparações de dados oficiais, de parâmetros, e essa questão do comportamento, como mensurar comportamentos, né? E aí eu acredito sim que quando conhecemos, então, em 2012, a avaliação quantitativa, ela se complementa nesse sentido, né? De nos ajudar a transformar informações qualitativas em dados. E essas questões, acho que, como são várias perguntas de avaliação, a gente só consegue responder com várias metodologias. Obrigada, Ana. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais, né, sobre como que a Ana chegou até aqui, né, então conhecer um pouquinho mais do projeto dela. E o Alan vai contar para a gente, fazer essa apresentação da avaliação do projeto, né, da Organização Encantar, que é o projeto Ideias Incontidas. Alan, é com você agora. Obrigado. Primeiro eu queria começar falando um pouco do edital, de onde que surgiu essa avaliação. Nós sabemos, para qualquer projeto social, acho que o primeiro passo, o pontapé inicial seria um bom diagnóstico, né? Se nós queremos ajudar as pessoas, mudar a sociedade, etc., a primeira parte é fazer um diagnóstico para poder entender o que é necessário para mudar a sociedade. E a Fundação Social, não obstante, ela também fez um diagnóstico. Nós sabemos que a Fundação
fornece esses cursos, né, leciona esses cursos há muito tempo, e ela queria saber se realmente as pessoas faziam avaliação ou não, né? A partir disso, dessa história de fazer ou não a avaliação, ela percebeu através do diagnóstico que as pessoas não estavam, as instituições em si, não estavam fazendo as avaliações. E aí ela pensou, poxa, como que eu vou ajudar essas pessoas a fazer a avaliação? As instituições enganjarem na avaliação. E aí surgiu a ideia do edital. Né? O que vai ser apresentado aqui foi do primeiro edital lançado em 2012. Né? Então a ideia é fortalecer a rede de avaliações, incentivar as instituições, as ONGs a fazer a própria avaliação. A primeira experiência, que foi esse edital de 2012, foram contemplados 3 organizações, uma organização do Rio de Janeiro, outra de São Paulo, em Guarujá, e de Uberlândia. Aqui nós vamos apresentar os dados de Uberlândia e, posteriormente, se possível, etc., uma outra oportunidade, seria apresentadas as demais avaliações. Tá? Então, por que avaliar? Qual que é a ideia? Primeiro, saber se realmente a intervenção que está sendo feita na ONG mudou a vida das pessoas na prática. E só a partir de avaliações nós conseguiríamos fazer isso. Além de saber se mudou a vida das pessoas, a avaliação também ajuda a verificar se realmente se precisa fazer alguma adequação. Lembrem, não sei se vocês estão lembrados do curso que vocês estão fazendo ou que já fizeram, a avaliação ela não pode ser vista como uma destruição de qualquer projeto. Na verdade, ela ajuda a gerir o projeto. E a própria avaliação vai te ajudar nisso. Então, será que o impacto é positivo ou negativo? Será que as ações estão sendo realizadas da melhor maneira possível? Né? E aí, a metodologia vai te dar respostas confiáveis. São metodologias precisas, com respostas com um índice razoável de confiabilidade. E, além disso, vai te ajudar a conduzir o projeto futuramente. Acho que aqui, antes da gente conhecer os resultados da avaliação, é importante que a gente conheça que organização é essa, que projeto que é esse, quais foram as motivações que a organização teve também para entrar nesse processo, né, para se inscrever no edital, para participar desse processo de avaliação. Então, Ana, conta um pouquinho para a gente sobre a organização e também sobre como foi participar desse processo, por que vocês se inscreveram e que expectativa que vocês tinham com o processo de avaliação. Na época, foi 2012, o Encantar já tinha cerca de 15 anos, mais ou menos, trabalhando nessa área social. E percebendo, então, com o passar do tempo, com a continuidade de pessoas nos projetos, alguns resultados. Então, a busca, né, foi quando eu comentei, quando a gente começou a estudar sobre esse assunto, era uma busca por um sistema confiável, aplicável, né, de avaliação. Então, ao fazer o curso, a gente se convenceu, né, que a metodologia ela era coerente, ela era aplicável e podia nos dar algumas respostas tanto sobre o projeto em si, seus resultados, como sobre a gestão. E aí o edital foi uma grande oportunidade, né? Uma oportunidade de aprender fazendo. Porque só o curso, às vezes, a gente sai de lá e pensa, e agora? Como fazer isso na minha realidade? Então, ao ver o edital, a gente falou, acho que é uma oportunidade de aprender na prática. E a expectativa era mesmo o processo. Não tinha uma expectativa, a gente já conversou sobre isso, né, Alan, no começo. E se os resultados não forem satisfatórios? Acho que o mais importante naquele momento era, vamos aplicar. Existe uma metodologia que a gente conheceu, acham interessante, então vamos aplicar, vamos aprender fazendo, né? Isso que você comentou é um negócio muito legal, Ana. Tipo, quando nós começamos uma avaliação, né? Aliás, as pessoas que conduzem um projeto social, elas esperam que tenha um impacto positivo, né? Isso serve para ONG, instituição privada e poder público. Só que assim, a gente faz a coisa com o melhor coração possível, só que a gente não sabe qual que é o resultado. E aí a gente trouxe isso para o Encantar, né? Falou, a gente vai fazer, a gente está pagando o preço, né? Pagando para ver, e será que o resultado realmente vai ser positivo? E aí foi hiper interessante a troca de ideias entre o Encantar e o avaliador, que no caso fui eu. Né? Então assim, é importante deixar claro nesse processo o que vai acontecer. A gente pode encontrar um resultado positivo, um resultado negativo ou um resultado nulo, né? E aí isso foi hiper importante alertar e a instituição comprou a ideia. Eu achei isso muito legal. Eu acho que o mais importante de qualquer processo de avaliação é perceber que ela é um instrumento para a gestão, né? Um instrumento para te dar caminhos, para te dar perguntas, e principalmente depois desse processo do edital, isso ficou muito claro para mim. Assim, fazer a avaliação me fez entender mais sobre o projeto, independente dos resultados dela.
Então foi por isso que a gente se inscreveu no edital, né, no primeiro momento, mais como uma oportunidade. E aí, para contar para vocês rapidamente, né, o Encantar, então, é um grupo que encanta com arte e educação. Então, desde 96 a gente atua nas cidades, principalmente nas cidades mineiras de Araguari e Uberlândia, em duas frentes de trabalho. É um trabalho essencialmente artístico, nós temos espetáculos, CDs, DVDs, toda uma intervenção artística, que foi por onde o grupo começou seus trabalhos, e uma ação social, né, que é levar essa experiência de arte coletiva para crianças e adolescentes, promovendo o desenvolvimento humano, né? E o Ideias Incontidas, que é o projeto que a gente avaliou, ele tem esse perfil. Ele é um projeto de formação cultural, né, fundado na experiência e criação literárias. Então, a interseção entre cultura e educação nesse projeto é muito grande e talvez por isso a complexidade dele e de avaliá-lo, né? Então, é uma prática cultural, mas que na experiência do Encantar a gente percebeu que a vivência artística coletiva ela proporciona, né, um desenvolvimento humano muito grande. E aí, quais são os principais objetivos, né? Realizar um processo de formação cultural que fomente a criação de uma cultura de leitura e escrita, estimular o desenvolvimento da capacidade de comunicação e expressão e propiciar a ampliação do repertório cultural dos participantes e aperfeiçoar habilidades, como, por exemplo, criatividade, trabalho em equipe, liderança, autoestima. Eu acho importante também comentar que esse é um dos projetos que o Encantar faz e na região que ele está localizado, a gente realiza outros projetos também com linguagens artísticas que compõem um programa, né, de educação integral que a gente faz em parceria com o Instituto Algar, que é de Uberlândia também. Então, todas as ações, dependente da sua linguagem, a ideia é que a vivência da arte coletivamente possa proporcionar tanto um desenvolvimento artístico como de outras habilidades que são importantes para o mundo e para o mercado de trabalho. Daí a complexidade de fazer a avaliação, né? Então, só para a gente fechar essa parte de apresentação do projeto, nós trabalhamos então com crianças e adolescentes, alunos de escolas públicas, do ensino fundamental do setor leste de Uberlândia, e as principais ações do Ideias Incontidas, né? São oficinas semanais de 2 horas, durante todo o ano letivo, e aí para isso é feita uma parceria com as escolas também, porque a ideia de educação integral, ela além de ser integral, ela é integrada, né? Envolver vários atores, e a gente vai falar disso depois melhor. Nós também fazemos alguns passeios culturais, que é de levar os meninos para sair da oficina, para ir conhecer outros espaços da cidade, como também a oportunidade de ampliação do repertório deles, a própria inclusão sociocultural e eventos, né? Em 2011, se não me engano, nós levamos o Pedro Bandeira para poder conversar, trocar uma ideia com as crianças, nesse sentido de estímulo à leitura escrita, como também informação para a vida. Agora é com o professor. Pessoal, eu estou vendo aqui que Belo Horizonte está falando que quer ver avaliação, etc. Eu acho muito legal a participação. Vocês estão aí, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, participem, mandem perguntas que o pessoal daqui do estúdio vai enviar para a gente vai conversando. A avaliação ela vai ser disponibilizada em breve, tem um relatório muito legal. O que a gente vai apresentar aqui é um pedacinho do relatório, bem pequeno, e depois vale a pena ler o relatório na íntegra, que tem resultados muito gratificantes, inclusive sobre condução do projeto, etc., o que as pessoas pensam sobre o projeto social, sobre o Ideias Incontidas. Tá? Alan, e falando em BH, né, uma das experiências que serviram de exemplo para a gente foi o próprio Escola Integrada de BH, né, que serviu como exemplo por conta da relação que também é feita nesse programa. Então, vocês já têm um exemplo aí. Quem sabe lendo o relatório já vai ser mais bacana ainda, já é o segundo exemplo. Perfeito, já é o segundo exemplo, hiper legal. Então, assim, são 2 exemplos aí relacionados à escola, a atividades em horários integrais, né? E vale a pena ler tanto de Belo Horizonte, que é uma avaliação anterior a essa, quanto do Encantar Ideias Incontidas, que também ficou muito legal. Eu sou meio suspeito, mas ficou muito interessante. Então, vamos lá. Olha só, eu vou falar um pouco da metodologia, apresentar um pouco dos resultados, tá? Como eu disse, é um recorte que a gente fez aqui, o relatório é imenso, acho que tem mais de 100 páginas, e obviamente não dava para apresentar tudo em um curto espaço de tempo, ok? Inicialmente, então, o que nós temos? O Encantar, para esse projeto Ideias Incontidas, disponibiliza ao ano 120 vagas, tá? E essas 120 vagas, elas nunca foram preenchidas integralmente. Então, em 2011, foram atendidos 100 pessoas, aproximadamente. Aliás, 100 não, exatamente, né? Foram atendidas 100 pessoas. E em 2012, 102 pessoas, tá? Então, a primeira coisa que eu acho que chama atenção é o tamanho da quantidade de tratados, tá?
essa quantidade de tratados é importante para a gente, porque o tamanho da amostra importa. Acho que vocês já aprenderam isso em algum momento da vida. Então, assim, quanto maior o tamanho da amostra, melhor. E se tivesse uma quantidade pequena de pessoas, talvez inviabilizaria a própria avaliação, né? E aí o que a gente mostra aqui, que eu achei hiper legal, mesmo tendo uma amostra pequena, foi possível fazer. Então, assim, eu não sei a quantidade de pessoas que eu tenho, eu não sei se o tamanho da minha amostra é razoável, converse com o avaliador. O avaliador vai te ajudar a mensurar o melhor tamanho possível para poder fazer a avaliação. E caso não seja possível, existem outras estratégias, ok? Então, a partir dessa amostra, nós conseguimos, aí eu já vou adiantar os resultados um pouco para frente, nós conseguimos encontrar 72 pessoas do grupo de tratamento, ok? E 107 pessoas do grupo de controle. O cadastro dos gestores que possibilitou encontrar essas pessoas, o que tinha? Nome, data de nascimento, endereço, telefone, dados do responsável, escola que estuda e a data de entrada no programa. Reparem que o cadastro do gestor era um cadastro assim, bem sucinto, né? O que é comum em todas as instituições. Nem setor público, privado, nem ONG tem um cadastro enorme, o que é razoável. O importante seria saber o quão, digamos, o quão atualizado é esse cadastro. Isso importa demais na avaliação, tá? E aí, obviamente, com o cadastro que tinha, o que é normal, não era possível fazer a avaliação de imediato. Então, nós teríamos que ir atrás de alguns dados, tá? O que nós fizemos, então? A gente utilizou dados primários e secundários. Isso, particularmente, para mim foi muito gratificante, né? Nós fizemos uma pesquisa de campo, elaboramos um questionário e, a partir dessa pesquisa de campo, nós coletamos dados do grupo de tratamento e do grupo de controle. Além disso, foi cruzados esses dados com os dados do censo. Então, assim, isso gera uma economia de recursos. Para quem está pensando em fazer avaliação adiante, talvez combinar esses dados seja mais barato do que coletar integralmente a campo, tá? Então, esses dados secundários foram tirados do INEP. A base de dados é gratuita, está disponível na internet. É simplesmente você fazer o download e trabalhar a base, tá? Então, eu utilizei dados do censo de 2012 e esses dados do censo, ele basicamente são dados relacionados à escola, né? Que mais? A gente precisou ir atrás dessas pessoas. Inicialmente foram realizados o pré-teste, né? Então nós testamos o questionário. Algumas pessoas, né, acho que talvez por inocência, as pessoas são contra o pré-teste, acham que talvez não serve, vai demorar demais para passar o pré-teste. A gente fez o pré-teste em um dia, né, com pessoas semelhantes àquelas que a gente ia aplicar o questionário final. E foi hiper importante, porque existiam questões que o entrevistado não estava entendendo. E assim, se o entrevistado não entende, talvez ele responda a coisa incorreta e retorne, e os nossos estimadores e os nossos resultados talvez seriam enviesados, ok? Então é hiper importante fazer o pré-teste para adequar. Então o que foi mudado do pré-teste para a versão final? Não foi retirado nenhuma questão, né? Mas algumas questões foram reescritas para melhor entendimento e além de reescritas, alguma questão foi readequada, como por exemplo, bens relacionados à riqueza do domicílio. Nós fomos adequando porque existiam coisas, por exemplo, eu coloquei videocassete nem existe mais. Então eu tinha mesmo que tirar videocassete. E aí isso foi científico também. Existe uma empresa brasileira de pesquisa que mostra quais são os principais itens pesquisados nas pesquisas como orçamento familiar, etc. Então nós baseamos essa pesquisa e readequamos o questionário, tá? A amostragem ela foi realizada em 2 estágios, né? O primeiro estágio, nós selecionamos a escola que seria entrevistada, ok? E a partir desse primeiro estágio, nós chegamos no aluno. Então, primeiro escola e depois aluno. Então, são 2 estágios seguidos. E aí, o que acontece? A parte de escola foi hiper importante a contribuição dos diretores e secretários da escola, porque foram eles que ajudaram a selecionar as pessoas do grupo de controle. Sem a contribuição deles, não teria pesquisa. Então, é hiper importante, caso alguém deseja fazer uma avaliação a nível de escola, ter esse contato com as escolas. Elas são, assim, acho que a gente pode falar que elas são parceiras, né? Elas são literalmente parceiras. E por maior que seja a dificuldade, a gente vai comentar isso no final, se não fosse elas, não teria saído nada.
ok? Então, como é que foi feito? Os tratados, o próprio Encantar tinha o contato, então foi simplesmente ligar e marcar a entrevista. O controle, nós não tínhamos contato nenhum. Então, os diretores e secretários selecionaram as pessoas do grupo de controle aleatoriamente, isso é hiper importante para que não ocorra viés, e a partir dessa seleção dos diretores e secretários foram realizadas ligações, e a partir das ligações entrevistamos as pessoas para chegar aos dados. Tá? Foram realizadas 2 rodadas de pesquisa. A primeira rodada em 2 estágios, semelhante ao que eu falei antes, foram marcadas entrevistas na própria escola, né? Tem um detalhe que mais para o final eu conto por que foi marcado na escola. Foram marcadas entrevistas na própria escola, e a partir dessas entrevistas na escola, nós conseguimos obter os dados do grupo de tratamento e controle. Um problema que surgiu, na primeira rodada nós tínhamos as 107 pessoas do grupo de controle. Infelizmente o grupo de tratamento, né, não apareceu, nem todos apareceram na verdade, então nós tínhamos 102 pessoas, apareceram aproximadamente 34 pessoas, se eu não estou enganado. Então faltava bastante, né, nem a metade do grupo de controle apareceu. De tratado. Desculpa, do tratado, obrigado. Nem a metade do grupo de tratado apareceu. O que foi feito então? Numa segunda rodada, foi possível encontrar os demais tratados, tá? Nesse ano de 2012 foram entrevistadas 102 pessoas. Desculpa, 102 pessoas passaram pelo projeto social. Nós chegamos na quantidade final de 72, tá? E aí falam, pô, mas vocês não conseguiram encontrar todo mundo? Infelizmente não, ok? Então isso é hiper importante para vocês entenderem a importância de assim, pleonasmo, mas foi importante entender a atualização do cadastro dos gestores, ok? Quanto melhor o cadastro das pessoas, das instituições, isso desde setor privado até público e ONGs, melhor será tipo, esse encontro das pessoas tratadas, ok? Então, eu gostaria que vocês pensassem comigo um pouco sobre esse slide que está na tela. E eu vou dar um tempinho assim de 10 segundos para vocês pensarem. Olha só, imagine que vocês precisam fazer uma avaliação relacionada à educação, igual foi a que nós fizemos, tá? Vocês podem utilizar qualquer tipo de indicador, né? Pensem, não sei se vocês estão lembrados, o Ideias Incontidas, ele trabalha a dimensão cultural e a dimensão educacional, ok? Então, nós precisamos selecionar indicadores que representem os objetivos da instituição. Então, eu faço atividades culturais. Quais são os indicadores que eu posso utilizar para ver se o objetivo relacionado às atividades culturais estão sendo cumpridos, né? Segundo, eu faço atividades educacionais, né, como, por exemplo, rodas de leitura, elaboração de redações. Qual o indicador que eu posso utilizar para verificar se o objetivo relacionado à literatura ou redação, enfim, está sendo cumprido? Então, isso é um desafio. E não é possível o avaliador vencer o desafio sozinho. É hiper importante trocar as ideias com a própria instituição, com o gestor do programa, no caso a Ana, para poder alinhar direitinho e selecionar os melhores indicadores possíveis. Então, o que vocês estão vendo na tela é um esboço de um possível indicador, ok? Nós temos um indicador nesse caso aí que é o desempenho. Então, pensem um pouquinho, né? Qual o indicador que nós poderíamos selecionar que representa o desempenho escolar? O que seria esse indicador? Nós poderíamos selecionar, por exemplo, sei lá, alguma cidade, chuta alguma coisa, a gente tem Belo Horizonte, Curitiba e São Paulo. O que nós podemos utilizar? Vocês têm várias opções, né? Acho que pelo menos todos estudaram, então a gente imagina o que deve selecionar, ajudar em desempenho. É com vocês 10 agora. segundos. Pensem aí 10 segundos, acho que é... O pessoal da produção, se chegar alguma coisa aí, mandem para cá. Eu vou ficar aqui com essa cara de aguardar. Não me deixem passar vergonha, eu espero que alguma cidade responda. Ok? Sei lá, vou tentar ajudar vocês. Imaginem que, não sei se todos têm filho, ou alguns têm filho, outros têm irmão, têm parente pequeno. E imagina aí o que a gente pode utilizar para verificar se o filho ou irmão pequeno, ou primo, sei lá, foi bem na escola. Alan, olha a resposta do André lá de São Paulo. O André é impressionante. Esse André aí. Que esse André?
Então, o André está falando é? aqui lá de São Paulo que seria notas de português e matemática. É um possível indicador. Curitiba falou que agora, número de livros lidos, ok? Legal. E Belo Horizonte, nada? Pessoal, sou de Belo Belo Horizonte. Horizonte. Aí, ó, Alexandre responde, presença escolar. Então, ó, nós temos número de livros lidos, presença escolar, notas de português e matemática. Agora eu quero esperar Belo Horizonte. Tem que esperar Belo Horizonte? Faço questão. Belo Horizonte. Vamos lá, Minas. Vocês sabem que eu e a Ana, nós somos mineiros, né? É, Então, não a gente vai ficar muito desapontem. chateado se Belo Horizonte Vamos não lá. mandar alguma coisa. Tô brincando. Pressão. Todo mundo. Ó, leitura, falou. Muito bom Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte falou leitura, ok? E muito bom. Eu acho que todas as praças falaram coisas realmente que representam desempenho. Então, nós podemos pensar, ó, notas de português e matemática, leitura. Nós podemos pensar também em número de livros lidos, entre outras coisas, ok? Então, só um minutinho. Lá em Curitiba, teve uma dúvida que eu acho que é importante a gente falar agora, que foi sobre a diferença dos alunos sorteados e dos alunos entrevistados. A gente vai explicar melhor no decorrer do processo, mas houve uma questão de comunicação. Nós sorteamos alguns alunos e aí foram para a entrevista alguns sorteados e alguns não sorteados. Então, foi um probleminha do processo que a gente vai falar mais adiante, mas fica tranquilo aí, em Curitiba, que a gente vai responder, tá bom? Beleza, obrigado Curitiba. A gente fala no finalzinho. Então, eu acho que todos acertaram a ideia dos indicadores. Então, imagine o seguinte, vocês têm aqui no meio o indicador desempenho escolar, ok? E esse desempenho pode ser representado, por exemplo, como nota de português e matemática. Poderia ser número de livros lidos, poderia ser frequência escolar, enfim, tudo que represente o desempenho. A nossa pergunta seria o seguinte, o que teria acontecido com o indicador, por exemplo, nota de matemática, se aquele menino não tivesse participado do Ideias Incontidas? Ok? Lembrem lá, não sei se vocês estão lembrados, o tal do contrafactual, que é isso que a gente está procurando. Então, o que teria acontecido com o fulaninho se o fulaninho não tivesse participado de Ideias Incontidas? Ou, qual seria a nota de português do fulaninho se o fulaninho não tivesse participado de Ideias Incontidas? Lembre que o seguinte, nós queremos, basicamente, isolar o efeito de Ideias Incontidas, ok? Essa que é a ideia. Então, nós queremos o efeito puro de Ideias Incontidas. E aí, o que representa essa imagem aí? Nós sabemos que outros fatores afetam os indicadores, ok? Então, nós sabemos assim, não só Ideias Incontidas pode melhorar o desempenho escolar do menino, mas também características do aluno, tá? Características da família, características do docente, do professor dele, ou características da escola. E aí, a partir disso, eu queria dar a ajuda de vocês. Então, vocês vão ter mais 15 segundos para citarem essas características que podem afetar o desempenho escolar. Então, assim, quais são as características que vocês selecionariam? Vamos pegar só duas para agilizar um pouco. Então, características do aluno e da família. Então, responda a seguinte pergunta. Quais seriam as características do aluno e da família que afetam o desempenho escolar? Eu vou aguardar vocês mais 15 segundos. Vamos lá. Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte. E as pessoas online, né? Se pudesse. Pensem as pessoas online também, se realmente, quais são essas características, ok? Vamos lá. E aí, de novo, a produção, assim que tiver alguma coisa, envie pra gente. Enquanto vocês selecionam, eu vou conversar um pouco com a Ana. Oi. A ideia das características, essas características foi hiper importante a participação do Encantar também, né? A sua, na verdade, que você ajudou a selecionar isso. Acho que isso tem a ver com aquilo que eu falei do conhecimento do gestor, né? Do projeto sobre a sua área de atuação, né? E aí a gente começou a elocubrar bastante, depois tivemos que selecionar, né? Para poder trabalhar. Assim, vocês vão ver depois, existem coisas que apareceram que só a Ana sabia. E aí foi a Ana e a instituição Encantar também, todo mundo que estava ali no dia da reunião, que sugeriu e se não fosse ela, a gente estaria informando os resultados incorretos para vocês. Então foi importante. Curitiba aqui, ó, falou que escolaridade da mãe e do pai. Então a escolaridade da mãe e do pai entraria nas características da família, ok? Renda da família, características da família também. Idade do aluno, características do aluno. Renda familiar, Curitiba falou de novo. Belo Horizonte, aí, ó. Belo Horizonte, escolaridade dos pais, renda da família e apoio da família.
tá? Grau de escolaridade dos pais, São Paulo disse. E é isso aí, ok? Número de filhos, enfim. Então é isso, tá? Presença de violência doméstica, hiper legal, tá? Então eu acho que é isso. Vários fatores influenciam, eu acho que vocês estão com a ideia correta, assim. A gente precisa filtrar esses fatores, ok? Essa que é a ideia. Então, assim, a gente quer o efeito isolado do ideias incontidas, a gente quer filtrar características do aluno, filtrar características docente, escola e família, de modo que reste apenas o efeito de ideias incontidas. Indo nessa linha, Alan, uma coisa que tem a ver com as características da família e do aluno é sobre a região de atuação, né? O lugar que você está. Então, uma coisa que a gente levantou, inclusive, tem muito trabalho social nessa região. E isso foi considerado como característica também, né, nos nossos questionários. Porque, às vezes, se a gente não tivesse considerado isso, poderia ter enviesado, porque existem muitos projetos sociais na região que a gente trabalha. Perfeito. Tá? Belo Horizonte está... Ah, muito boa, Sandra. Belo Horizonte está aqui lembrando do grupo de tratamento e controle, né? Se a gente podia dar mais alguma dica sobre o grupo de tratamento e controle, etc. Vamos sim. A gente vai passar um vídeo agorinha mesmo, daqui a pouco, e aí eu acho que vai ficar claro, aí relembrar a ideia do grupo de tratamento e controle. Ok? Vocês viram, não sei se vocês perceberam, né? Que vocês mandaram algumas características que nós conseguimos medir, tá? Então, por exemplo, vocês enviaram escolaridade dos pais, renda, idade do aluno, etc. E algumas coisas que nós não conseguimos medir, como, por exemplo, apoio da família. Como que eu vou medir o apoio da família? É um negócio meio difícil. O que nós estamos assumindo nessa avaliação? Nós estamos assumindo que apenas características que nós conseguimos medir, que nós chamamos de observáveis, que nós conseguimos observar, afetam os indicadores de interesse. Coisas não observáveis, nós estamos assumindo que não afetam. Isso pode viesar os resultados, mas é uma hipótese que nós assumimos, ok? Vamos mostrar o vídeo, produção? O que vocês acham? Ok, nós vamos passar um vídeo rapidamente para vocês relembrarem a ideia do grupo de tratamento e controle. Todos os anos, milhares de políticas públicas e projetos sociais são implantados no país, mas dúvidas persistem. Como confirmar se eles estão transformando realidades? Como medir a eficiência destes programas e projetos? Como assegurar que os recursos estão sendo bem aplicados? A avaliação é um caminho para encontrar essas respostas. Quem avalia atribui valor ou mérito a um determinado projeto social a partir de algumas referências estabelecidas. É importante para medir os impactos que cada programa gera e os resultados que ele alcança. Um processo contínuo que contribui para a melhoria da gestão, consolida conhecimento, auxilia na viabilidade e na consistência de programas e projetos. Existem muitos modelos e tipos de avaliação, e cada formato apresenta respostas alinhadas com o que se pretende avaliar, com a maneira que se escolhe para analisar o projeto. A Fundação Itaú Social acredita na importância da avaliação para aprimorar a ação social. Por isso, desde 2004, desenvolve o Programa de Avaliação Econômica de Projetos Sociais em parceria com a área de avaliação de investimentos do banco, trazendo competências da área econômica para o campo social. Com o objetivo de disseminar a cultura e a prática desse tipo de avaliação, são organizados cursos, seminários, oficinas e outros eventos voltados para gestores de projetos sociais de ONGs, fundações empresariais e órgãos públicos. Além disso, também realiza avaliações econômicas dos projetos desenvolvidos pela Fundação, parceiros e políticas públicas. A Fundação Itaú Social